Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Inova Podcast, sempre nas terças-feiras, às 20 horas. Nós estamos, por exemplo, aqui com o nosso tema principal, né, só para lembrar, que é gestão. E a gente sabe que gestão é deveras importante porque, fazendo uma boa gestão, a gente tem bons resultados, tem sucesso. E não fazendo a gestão, o que acontece? Não tem sucesso e é infeliz financeiramente falando, né? Eu já ouvi falar de um economista uma vez dizendo que qual é a parte mais sensível do corpo humano? É o bolso. E se você quiser ter um bolso com grana, um bolso financeiramente melhor, assista ao nosso podcast Inova Gestão, porque nós estaremos trazendo dicas, estaremos trazendo análises e nós teremos certeza que vão otimizar os seus resultados. Resultados estes da vida pessoal e também profissional. Aqui na bancada, nós temos aqui o nosso querido amigo, colega, professor Walter Leitão, e também nós temos aqui o nosso convidado hoje tão especial, que é o Edgar Kaiser. É um profissional especialista na área financeira e cabe destacar que ele tem um bacharel em análise de sistemas, tem 2 pós-graduações, e no caso MBA, uma delas inclusive na área de cooperativismo, né? E também tem um mestrado em áreas afins. É um privilégio, agradecemos bastante da sua vinda, é um prazer tê-lo aqui conosco. É isso, professor Walter? Exatamente, professor Pacheco. Nada melhor do que termos aqui uma pessoa que é especialista no assunto, mas principalmente amigo nosso, né? Amigo de longa data, sempre conosco, sempre disponível para trazer novos conhecimentos para os nossos telespectadores. Bacana, então assim, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, lembrando sempre que é um bate-papo bastante descontraído e que a gente possa efetivamente estar agregando valores para todos aqueles que nos assistem, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para o nosso convidado, repito, tão especial. Quem é o Edgar Kaiser e qual a sua história que o levou a estar hoje nesse segmento de mercado financeiro? Pacheco, Walter, primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E o Kaiser, tá? Sou esposo da Gláucia, pai do Lucas, tenho 36 anos, uma jornada extensa por docência no ensino superior. Empreendedor, me considero um empreendedor / vendedor em todas as posições que ocupei até hoje profissionalmente na minha vida. E me alegra bastante estar participando de um podcast que o tema principal é gestão, um assunto que faz parte do meu dia a dia, seja nos empreendimentos, em qualquer área aí que a gente está atuando, né? Pessoal ou profissional, como você bem disse, sem gestão a coisa vai de mal a pior. Perfeito. Exatamente, professor Pacheco, exatamente, professor Kaiser. Professor Kaiser, na nossa vida de gestão, muitas vezes as pessoas imaginam que a gestão é simplesmente números. E não é bem assim. Gestão tem todo um aparato, né? O que para um leigo o amigo pode iniciar falando sobre essa área de gestão? Bom, acredito que se você faz gestão, você faz gestão de alguma unidade, de alguma área, de algum setor, mesmo que tu não esteja necessariamente falando do lado profissional. Pode ser da tua casa. Fazer gestão, na minha visão, eu acho que é você conseguir extrair o máximo daquela unidade. Seja das pessoas que estão trabalhando ali dentro, seja dos recursos que você tem à disposição. Então, vai valer da maestria desse gestor em conseguir, quando precisar talvez capacitar, orientar essas pessoas ali dentro, ou às vezes numa condição até de motivo para agir, que seria dar uma motivação para essa galera conseguir agir naquele caminho que você como gestor entende que é o mais adequado. Sem dúvida. Falou na palavra motivação, aí eu vou fazer uma pergunta em relação a. A pergunta é, o que o motiva para continuar nesse mercado tão efervescente? O que o motiva nesse mercado efervescente e que atua já há algum tempo? Muito bom. Eu desde muito cedo dentro da minha carreira profissional, eu digo que uma das minhas missões é conseguir contribuir para que os meus clientes, seja quais eles forem, tenham mais resultados através do tipo de prestação de serviço que eu faço, né? Então hoje
Estou o diretor executivo da nossa Cicobi Centro, cooperativa de crédito, com sede aqui na cidade de Paraná, no centro do estado de Rondônia. E sem dúvida nenhuma, olhar para os 60 mil cooperados e saber que eles podem ter mais resultados a partir dos produtos e serviços que a gente consegue ofertar, isso por si só me motiva, porque eu sei que o mundo vai andar um pouco mais produtivo, ele vai andar um pouco mais rápido, isso gera prosperidade, até que talvez a gente fale aí sobre os pilares do cooperativismo, está bem alinhado justamente com esse propósito que eu trago aqui, sabe? Bacana. Muito bom, porque também me sinto à vontade por ser também cooperado da mesma Cicobi Centro, né? Uma enorme satisfação poder fazer parte dessa irmandade que nós somos. Porque ali você tem a vontade de que haja mais gestão. Não tem nenhum dos nossos gerentes que não nos fale sobre gestão. Não tem nenhum dos nossos companheiros cooperados que não converse sobre o assunto. Então é muito importante essa gestão também, a pessoa entender que a gestão financeira ela é fundamental para a sua tranquilidade de vida. Perfeito. Haja vista que sem o financeiro a incerteza é muito maior, né, professor Pacheco? Bom, nós passamos, inclusive, por um momento de muita incerteza há pouco tempo atrás no nosso, não foi nem no país, né, no mundo inteiro. E atualmente também essa incerteza ainda não está acontecendo? Ah, sem dúvida nenhuma. Até porque fecha um ciclo de incerteza, logo começa outro, né? A certeza que se tem é que sempre tem certezas, né? Especialmente na nossa região, né? Quando a gente olha as atividades econômicas mais intensas e o que mais puxa, né, o produto interno nosso, não tem como dissociar do agro. Então, semana passada tivemos aí a nossa Rondônia Rural Show. Não é à toa que ela acontece aqui na cidade de Paraná, né? Maior evento do agronegócio da região norte. E é um evento que traz muita novidade nesse sentido para esse segmento. Traz inovação, traz tecnologia, traz uma série de situações para um segmento de altos e baixos. Então, a cada 3, 4, 5 anos, a gente consegue enxergar o ciclo da pecuária indo e vindo entre aquela questão de matrizes, novilhas, boi gordo, e o preço oscila para caramba. Perfeito. E nós estamos vivendo, inclusive, esse momento, né? Um momento onde a arroba do boi, onde passou de R$300, ela está num preço extremamente mais modesto. Como falou, inclusive, sobre a Rondônia Rural Show, né, que aconteceu essa espetacular feira de notoriedade em nível não só local, mas regional e uma das maiores do país. Como diretor, inclusive, da Cicobi Centro, eu pergunto, teve participação de vocês, da cooperativa, e os resultados, como foram? Perfeito. Então, a feira, ela, como de costume, começa a segunda-feira mais tímida e acaba na sexta com muito mais público, um volume muito maior de negócios. E todas as metas que nós estipulamos, conseguimos atingir, tá? Passando aí dos 50 milhões de negócios, tá? Nos mais diversos produtos e serviços, como linhas de créditos específicas para o agro, energia sustentável, veículos leves, pesados. Nossa, então, que abrangência. É uma feira que consolida, né, a força do agronegócio na nossa região, e para a gente é extremamente oportuno estar no meio disso. Então, todos os estandes estão ali, todas as empresas estão ali, os fornecedores de produtos e serviços estão ali, e o cooperativismo de crédito como um todo, não só o sistema Cicobi, e as demais instituições financeiras estão ali para oportunizar essas aquisições. Então, é um evento extremamente... A gente viu, inclusive, que o mercado, às vezes, fica até no aguardo, né, do acontecimento dessa feira, porque concorre a melhores negócios. Por exemplo, tem um da família, inclusive, que adquiriu ainda um carro, lá e com, digamos, 10 mil de bônus, e muita gente pegou esse momento, assim, facilitado na aquisição, né? Então, o resultado realmente foi muito bom, né? Isso incita e instiga que os organizadores para que aconteça uma melhor feira, melhor ainda para o ano que vem. É isso. Sem dúvida nenhuma, tá? As expectativas, elas foram superadas, né? Esse ano, o Cicobi proporcionou um stand extremamente moderno, juntou ali todas as cooperativas do sistema daqui da região norte num único stand para poder atender não só os cooperados daqui da cidade, mas sim de toda a região que veio prestigiar a feira. O legal é que a gente, passando ali pelas ruas da feira, a gente acredita que é só
produtos, é só a parte de maquinário, as coisas que chamam um pouco mais de atenção, mas tem muito conhecimento sendo disseminado ali, tem muita palestra, muito curso, muita capacitação acontecendo em paralelo e esse conhecimento fica na nossa região, né? Inegável, inegável. Sem dúvida, porque o conhecimento, ele traz um diferencial para aquele que está lá recebendo, né? E isso é importante, professor, porque nós vemos que a nossa região, apesar dela ser muito forte no agronegócio, ela também é muito forte em serviço, né? A prestação de serviços é muito forte. A nossa hotelaria, principalmente, né? Ela é muito forte. E eu creio que cada vez mais com as feiras, né? No caso com a nossa Rondônia Rural Show, principalmente, há uma tendência de que se tenha uma melhor gestão e um menor planejamento para que outros venham prestar esses serviços, ou não? Sem dúvida nenhuma. Acredito que uma coisa puxa a outra, né? E a gente já ouviu comentários no sentido de que uma feira desse gabarito, ela necessita, às vezes, de uma infraestrutura maior dentro do nosso município. Então, eu não acredito que nós deixaremos ir para outro lugar em função de inúmeros fatores, né, que beneficiam não só o próprio município, mas as pessoas que vêm prestigiar a feira. Então, fica com certeza um convite para que mais empreendedores possam melhorar os seus empreendimentos, aumentar suas capacidades de atendimento, para que a gente faça ainda mais bonito aí no ano que vem. A gente fala sempre desse processo de melhoria contínua, né? Tem que acontecer. Mas assim, focando um pouco mais de gestão, é importante também a gente destacar o seguinte, aí uma pergunta para o diretor da Cicobi, de que como é que tu age, como é que tu verifica o momento de estresse e de pressão quando na cobrança dos resultados efetivos do mercado financeiro, que hoje ele também é tão concorrido. Como é que lida com isso? É uma boa pergunta. O mercado financeiro, por si só, ele acaba sendo um segmento de atividade econômica talvez um pouco mais estressante que os demais, né? Isso talvez está no DNA dele, não por vocação, mas em virtude talvez da urgência que paira em tudo que se dá, né? As negociações, muitas vezes, elas são para a compra de um bem, um capital de giro, um investimento, um custeio, são operações comerciais que precisam muito, né, de urgência. Então, isso por si só acaba refletindo na operação, no time. E, claro, acho que vale a maestria não só do gestor direto, mas de toda a estrutura organizacional para dar uma amortecida nesse negócio no time de colaboradores, né? Então, hoje, pegando um caso concreto, a Cicobi Centro conta com aproximadamente 500 colaboradores e possui, dentre os seus programas ali no Gestão de Pessoas, programas voltados a acompanhamento de profissionais da área da saúde mental, acompanhamento de tecnologia voltada aos próprios colaboradores, onde eles podem acessar e fazer, dentro do seu horário, jornadas, roteiros, né, de acompanhamento em relação a meditações, a exercícios, a marcação de algum tipo de conversa mais profissional que possa dar uma aliviada nesse sentido. Aliviada. Né? A própria ginástica laboral, né, mediada por profissionais, ela vem no momento para dar também aquela relaxada. E, mais do que isso, acredito, a revisão constante de processos, de políticas, de tecnologias que possam contribuir para que as pessoas façam cada vez o trabalho que só o ser humano possa fazer. E tudo aquilo que for robótico, repetitivo, que a gente tenha, agora a palavra da moda, né? As inteligências artificiais aí, que possam fazer aquele trabalho braçal e repetitivo que muitas vezes é o que estressa de fato o ser humano, seja qual for o segmento, não só o financeiro, né? A gente está pegando aqui como exemplo, mas a gente sabe que isso se estende para quase todos os segmentos de atividade econômica. A gente vai voltar ainda a falar sobre a situação de robótica e ver, inclusive, o que isso pode ocasionar de desemprego. Tem muita gente preocupada, né? Então, tem que ter um preparo efetivo para que isso não aconteça. Mas o professor queria fazer alguma pergunta para ele agora? Professor Edgar Kaiser, meu querido, relação ainda à nossa cooperativa. Um amigo falou bem aí sobre o nosso público interno e para aquele
telespectador, aquela pessoa que nesse momento nos vê e ainda não é um cooperado como nós já somos, o que poderia ser falado para eles? Olha, venha para cá porque o seu benefício é esse, você vai ser tratado como gente, você vai ser acolhido, alguma coisa seria interessante para nós sabermos e podermos transmiti-los. Perfeito. Eu acredito que a gente fala então para dois públicos, se me permite. A gente fala não só para o público não cooperado, mas talvez até para aquele profissional que está no mercado e tem interesse, né? E a gente, pelos números, sabe que são muitas pessoas interessadas em, de repente, trabalhar nesse meio, fazer parte do meio cooperativista, né? O cooperativismo, não à toa, que o símbolo dele é formado por 2 pinheiros. E esses 2 pinheiros, eles têm uma representação aqui no nosso mundo. Um deles representa o econômico e o outro representa o social. Se a gente for analisar o cooperativismo ramo crédito, que é esse que nós estamos, é claro que o cooperativismo não é só crédito, tem, se eu não me engano, aí 7 ou 8 ramos, 7 ramos. E o ramo crédito, ele, se a gente for olhar pelo lado da oferta do produto, do cartão, da conta, do Pix, do consórcio, do seguro, ele é muito parecido. A cooperativa de crédito ela é muito parecida com um bancão. Tá? Então, isso virou commodity. Né? Agora, quando a gente olha pelo outro pinheiro, pelo outro viés, aí sim a gente começa a ver a grande diferença desse negócio. O bancão, normalmente, ele tem alguns acionistas controladores que, com absoluta certeza, não moram aqui na região e não vão morar em nenhuma região em que essa cooperativa está instalada no nosso Brasil afora, aí, com absoluta certeza. Então, boa parte deles estão fora do nosso país. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas quando a gente olha pelo lado do desenvolvimento da comunidade, isso sim se torna um problema. Porque todo o lucro desse bancão, que no cooperativismo a gente chama de sobras, nesse caso ele não fica na região. Nesse caso ele vai embora. Ele vai para o controlador, ele vai para os maiores acionistas, ele se distribui pelos acionistas daquela instituição. E aqui não. Pegando este caso concreto da Cicobi Centro, nós temos 60 mil donos, somos donos dessa cooperativa. E no final do ano, no dia 31, nós tivemos um crédito nas nossas contas, na conta capital e na conta corrente, de fato. Então, primeira diferença, nós tivemos ali o juro sobre o capital. Aquele capital social que nós fomos lá e compramos uma cotinha daquela cooperativa e nos tornamos dono dela, a gente recebe, neste caso nosso, 100% da Selic em cima de rendimento daquele capital que estava lá parado. Mas, além desses juros, nós recebemos também as sobras, que foi o excedente que aquela cooperativa gerou ao longo do ano de tudo que ela fez. Ela emprestou dinheiro, ela auferiu renda dos juros, da venda do seguro, da venda do consórcio e tudo mais. E é aí que está o grande barato do cooperativismo de crédito. Uma pergunta que não quer calar, aproveitando, que fala assim, bancões, né? As cooperativas financeiras, elas substituem esses bancões? Cada um tem a sua função social. Cada ente desse, cada instituição financeira dela, sem dúvida nenhuma, tem a sua função social. Então, quando a gente olha para bancos estatais, por exemplo, existem fundos que só eles administram. Quando a gente olha para bancos públicos, um Banco do Brasil, né, existem papéis na sociedade que, de fato, só eles fazem, né? Mas, para o varejo, para o cooperado, pessoa física, produtor rural, pessoa jurídica, não existe absolutamente nada que uma cooperativa de crédito não possa ser tão útil quanto um bancão. Aí uma pergunta ainda sequente disso aí, se me permite. Então, uma cooperativa financeira, ela substitui os bancos? Sem dúvida. Na nossa realidade aqui, não tenha dúvida disso. Oferece todos os produtos que os bancões também oferecem? Absolutamente todos os produtos e serviços. E ainda na sequência, eu lembro que num passado relativamente distante, o pessoal até reclamava das cooperativas porque existiam alguns gargalos, tipo, não tinha agência suficiente, os caixas eletrônicos também, eles não eram também suficientes, e aí eu acho que isso inibe, né, uma continuidade de... Hoje já foi superado isso? Sem dúvida. Toda a rede do cooperativismo
e aí eu levanto aqui uma bandeira muito maior do que só o sistema Sicoob, tá? Ele tem uma presença cada vez mais intensa, física, nos municípios brasileiros. Hoje, todos os municípios brasileiros são atendidos por cooperativas de crédito. Então, na contramão do que o sistema financeiro tradicional vem fazendo, que é o fechamento das agências, o cooperativismo ele vai abrindo, porque é justamente essa a proposta, é estar próximo. É claro que a gente aposta na digitalização, aposta na agência digital, aposta no WhatsApp, aposta no atendimento, né, digitalizado, sem dúvida. Seria essa diferença, então, digamos, para os bancões, para as cooperativas, esse atendimento mais personalizado? Sem dúvida nenhuma. O relacionamento ele é o pilar principal que diferencia. Tá? E por que essa contramão da abertura? Né? Justamente para fortalecer o relacionamento. Edgar, mas isso vai tirar a rentabilidade do negócio. Sem dúvida. Se não tivesse esse tanto de agência, eu acho que seria muito mais lucrativo. Mas não seria... a gente não estaria com o DNA do cooperativismo sendo exercido. É um diferencial competitivo também, né? É um posicionamento de mercado. Perfeito. Numa figura de linguagem, nós não estaremos regando o segundo pinheiro, né? O nosso segundo pinheiro estava mais seco, né? Pronto, perfeito. Né? E sobre esse segundo pinheiro, né? Nesse momento agora, dia 1º, né? 1º de junho, nós lançaremos o edital, né? De projetos sociais da Cooperativa Sicoob Centro. Então, é nesse momento que a gente abre as portas para a comunidade e fala assim, nós temos recursos, precisamos de boas ideias, porque parte dos resultados que a gente distribuiu um pouco lá para o cooperado, aquele cooperado em assembleia votou que a gente poderia aplicar mais tantos milhões em projetos sociais, em doações sociais na nossa região. Então nós temos nesse edital, inclusive, a condição de que pelo menos um projeto social no valor de até R$25 mil vai ser beneficiado em cidades que tenhamos PAs físicos. Então nós estamos passando por um processo de aliança estratégica com uma nova cooperativa, eu acho que é mais um assunto aí, a área de expansão da Sicoob Centro está aumentando. Interessante. Então são 24 agências em Cascavel, em Manaus, em Porto Velho e toda a região central do estado de Rondônia, onde cada uma dessas cidades, no mínimo, terá um projeto. Um projeto multiplicado pela quantidade de agências do município. Então, em Ji-Paraná, nós temos no mínimo 5 projetos aqui serão beneficiados. E a tendência é expandir isso aí em nível nacional? Já atingiu, digamos assim, ou ainda está nessa sequência de multiplicação das agências nos estados e dos municípios? O cooperativismo, ele tem um regramento sistêmico para ele avançar em novas agências, em novos municípios. Neste momento, o movimento talvez mais comum que se aconteça daqui para frente são fusões entre cooperativas. E isso vai fazer com que elas naturalmente expandam as suas áreas de atuação. Os bancos vêm fazendo isso, né? Perfeito. Então, é uma tendência. É justamente este movimento que nós estamos fazendo. Perfeito. A gente tem chamado de aliança estratégica entre a Sicoob Eucred, que tinha sede aqui também em Ji-Paraná, com a Sicoob Centro, que foi, né, fundada aqui na nossa cidade. Muito interessante isso, né, professor Pacheco? E ainda nessa área, reforçando o que o professor Kaiser falou, essa gestão estratégica de trazer a capilaridade, isso me parece que é um diferencial competitivo muito grande, não é, professor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que bem em linha com o que a gente estava falando, isso permite que a gente esteja mais próximo do nosso cooperado, isso permite que a gente conheça um pouco mais aquela comunidade, além de fazer o atendimento comercial, que é obviamente o que sustenta o negócio e que sustenta os dois pinheiros, né? Uma cooperativa que não dê bons resultados, que não tenha sobras, ela não vai ter condição de fazer o social. Então é por isso que a gente não trabalha de graça. A gente precisa que a conta ela dê uma gordurinha, porque ficar também
muito justo, é um risco para o cooperado, Inegável. né? Numa situação de mercado que possa vir a acontecer, como é normal em qualquer segmento, né? Então, isso permite, no lado econômico, estar muito perto do cooperado e no lado social estar mais perto da comunidade, conhecendo projetos, conhecendo lideranças, conhecendo instituições que fazem acontecer e que, às vezes, precisam apenas de um apoio financeiro, de um apoio de capacitação, um apoio educacional, porque não se restringe ao apoio financeiro as nossas atuações sociais, para que aquele projeto, para que aquela iniciativa, de fato, deslanche, né, naquela comunidade e impacte positivamente muito mais pessoas. Não, perfeito. No cooperativismo financeiro, a gente sabe que os cooperados, quem utiliza o sistema, são os coproprietários, né? Então, o diretor Edgar Kaiser, por exemplo, assim, no momento assim de empréstimo, se é que existe algum tipo de gargalo para que possa concretizá-lo, qual teria alguma inconveniência, qual seria esse possível problema na hora da liberação desse empréstimo por parte do cooperado? Bom, hoje esse processo ele é extremamente profissionalizado, especialmente técnico, né? De que forma? Para se ter uma base hoje, nem o conselho de administração, o nosso presidente, nem nenhum membro da diretoria executiva, que é estatutária e que está ali também eleita, né, pelo conselho de administração, eles não têm hoje voto decisivo dentro das operações de crédito. Então existe uma esteira onde são protocoladas através dos pontos de atendimento, né? Existe uma análise técnica que é feita por profissionais, por analistas técnicos. Se é a proposta do rural, eu tenho engenheiros agrônomos. Se é uma proposta de uma empresa do segmento X, eu tenho um especialista contador naquele tipo de empresa que vai fazer análise de balanço, de histórico, de sistema financeiro, uma imensidão de variáveis e que, no conjunto, este comitê, através dos seus votos, será favorável ou não. Bem interessante. A essa proposta de crédito. Então, a gente entende, né, que nem todas as propostas protocoladas serão liberadas. Evidente. O curioso seria se fosse o contrário. Né? Sim, sim. Então a gente joga muito limpo com os cooperados, até em termos de devolutiva, para explicar os nossos critérios, para falar, gente, neste momento, desta forma talvez não dê, mas em outra condição, com essas outras variáveis, possivelmente seria viável. Perfeito. Deu um bom entendimento, né, professor? É uma gestão com lisura e transparência, né, que não tem coisa melhor para quem está gerindo aquilo que não é seu. Sem dúvida. Professor, e eu vou falar uma coisa para você, falando em gestão, sabe que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades dos novos gestores e de muitos gestores que já estão sentados nas suas cadeiras há muito tempo, que não é necessariamente o dizer o não, mas é a forma de tratar o contraditório. Afirmativo. Isso. As pessoas têm um receio muito grande de tratar o contraditório, de ser mal interpretada e né? E quando, na verdade, a verdade convence. A verdade convence. Né? Isso. Basta ser transparente, né? Então, mais cedo aqui um pouco, né, antes de iniciar a gravação, a gente estava perguntando aqui, né, um pro outro, tem algum assunto que a gente não possa falar? Não tem, desde que a gente, né, vamos trabalhar no campo da verdade, eu acho que é justamente esse o caminho, né? Ele é fundamental. Eu tenho uma pergunta, assim, para até esclarecer todos aqueles que nos assistem. As cooperativas, elas estão ligadas, elas atendem só a agricultura? Existem algumas que elas não são de livre admissão. Assim como existem cooperativas que são fechadas para o segmento do judiciário, são fechadas para o segmento, algum segmento público específico, para o agro específico, né? Nós temos esse segmento. A Cicobi Centro, quando ela nasceu como Imprecred. E ela era uma cooperativa que não era de livre admissão. De empresários, era uma cooperativa de empresários na nossa região.
e ela se tornou de livre admissão, ou seja, para agro, para pessoa física, para empresários e todos os outros segmentos, mais adiante na sua história. Inclusive, neste momento, essa aliança estratégica está acontecendo com uma cooperativa que é segmentada. A Cicobi Eucred, até então, ela era segmentada especificamente aos colaboradores do grupo Eucatur, que foi onde ela surgiu. Então, se a gente entende, por exemplo, que é viável formatar uma cooperativa segmentada para atender as pessoas que estão dentro desse estúdio, assim nós poderíamos fazer. A cooperativa, ela oferece alternativas de investimento por parte dos cooperados? Sem dúvida nenhuma. A gente fala muitas vezes na concessão do crédito, mas existe o outro lado, talvez mais importante que... A Cicobi Centro, hoje, na data de hoje, recebeu a autorização do Banco Central para mudança de nome. E ela passa a ser chamada de Cooperativa de Crédito e Investimento Cicobi Centro. E não só cooperativa de crédito. Então, respondendo a sua pergunta, hoje nós temos os RDCs, que são os recibos de depósitos cooperativos, é exclusivo do cooperativismo, assim como os bancões têm os CDBs, né? Sim. Onde, obviamente, a aplicação em função do valor e do tempo que o cooperado está disposto a deixar fixo, aumenta a rentabilidade dessas aplicações. Hoje o Cicobi dispõe de home broker para aplicação em fundos, títulos, ações, e isso tudo acessível pelo aplicativo da própria cooperativa. Pois aqui, bacana, são informações importantes, né, professor Walter? Sem dúvida, porque, repito, né, é importante entender, uma cooperativa é mais um banco. Não é mais um banco. Nada contra os bancos. Mas ela é um segmento diferenciado, né, professor? Ela é um segmento assim que lhe dá uma pessoalidade. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Então, assim, ainda em investimento e falando em pessoalidade, seja qual for o perfil do investidor, se eu sou mais comedido, se eu sou mais agressivo, né? Eu tenho as LCIs, as LCAs, os RDCs, ou seja, em renda fixa e em renda variável, né? Eu tenho todas as opções hoje disponíveis no mercado. E claro, né, não poderia deixar de falar que o próprio capital social que o cooperado compra lá uma partinha, né, da cooperativa, ele por si só é um excelentíssimo investimento que paga aí, né, na nossa cooperativa 100% da Selic todos os anos. Tá? Então, hoje, um investimento seguro que pague essa rentabilidade, a gente entende que tem aí os seus desafios. Né? Eu tenho uma pergunta interessante, que toda essa diversidade que tem, né, de alternativas, existem, Edgar, alguns especialistas, alguns estudiosos na área econômicas, que no momento está com um cenário não muito profícuo da nossa economia em nível nacional. E também essa semana, inclusive, surgiram algumas notícias na mídia, imprensa falada, televisiva e tal, de que tem a inflação está aumentando, o PIB, a previsão é diminuir, taxa da Selic possivelmente mais 0,25 e tal. Essa inconstância da nossa política econômica atual, olhando um pouco do hoje para o amanhã, isso pode efetivamente atrapalhar os negócios? Pacheco, sempre valeu e acredito que sempre valerá a capacidade de adaptação, não só da cooperativa, mas de todo o segmento, vamos colocar assim, né? Todos os segmentos, todos os momentos econômicos e políticos que a gente passou na história da cooperativa, eles significaram desafios e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. Tá? Então, e esse momento ele não é diferente. Então, politicamente falando, a gente está vivendo um ciclo que nós já vivemos. Né? Então, economicamente falando, a gente também está vivendo um ciclo que
eventualmente já vivemos. Então, eu acredito que a gestão no dia a dia ela é feita de altos e baixos e a gente vai colhendo as oportunidades de cada momento, blindando o que a gente consegue, claro, o nosso quadro social, brindando com bastante novidade e ofertando produtos justos aos nossos cooperados nos momentos, porque na maior parte também é uma dificuldade muito grande dele, né? Sabe que no sistema financeiro é um segmento extremamente regulado, né? Então, com auditorias internas, externas e tudo mais. E as cooperativas elas são medidas pelos seus ratings, vamos colocar assim. Mas, acima de tudo, a legislação ela fala assim, ó, gente, como eu sei que podem haver ciclos melhores e piores, conforme o cenário for piorando, eu exijo que você guarde uma gordurinha. É isso que eu queria ouvir, é isso aí, dentro desse processo. Perfeito. Eu preciso que você guarde uma gordurinha de dinheiro aí para caso algo de errado aconteça, existe, né, um colchão, né, de um backup, vamos colocar assim. E no mercado financeiro, a isto nós damos o nome de provisão. Então, o sistema financeiro nacional hoje, ele vive um momento de elevação de provisão por uma piora do risco, né, do mercado financeiro como um todo, e o aumento da provisão se dá em função disso. O que é o aumento do risco? O Haroldo, que eventualmente estava lá no risco AA, passou por uma situação na vida dele, ou uma atividade econômica que ele não pôde honrar com todos os compromissos, ou o sistema financeiro está olhando e falando assim, ó, eu acho que aquela atividade econômica que o Haroldo está incluído, ela pode dar problema. Então nós vamos pegar aqui o AA do Haroldo e vamos mandar ele para B. Aí passou um mês, eu vou fazer, eu vou mandar ele para C agora. Porque não deu ruim ainda, mas existe o risco de dar ruim. E a esse caminho das letras de risco, a essa piora de risco, nós somos exigidos, legalmente exigidos, que a gente segure parte dessa operação, quando é crédito, guardadinho. Então, eventualmente, se tu tomou lá R$1.000, eu vou ter que pegar parte desse R$1.000 a cada piora de risco e ir provisionando num caixinha de segurança caso venha acontecer alguma coisa no futuro. Então, não só a Sicoob Centro, mas todas as instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central, elas têm esse dispositivo de segurança. Então, isso é uma proteção para todo o sistema financeiro, né? Com todo o arcabouço que nós temos hoje, é muito difícil que algo venha dar errado, né, para cooperativas de crédito, para o sistema como um todo. Os clientes ou os cooperados se sentem com isso mais protegidos, né? Sem dúvida. Além disso, né, além dessa proteção pelo lado da cooperativa, sim, existe um fundo garantidor do cooperativismo que se chama o FGCOP, que para cada cooperado ele tem uma proteção de até R$250 mil em caso de um sinistro absoluto, vamos colocar assim. Também tem isso? Também tem isso. FGCOP ou não? FGCOP, perfeito. Fundo Garantidor do Cooperativismo. Então, claro, eu estou citando aqui apenas 2 mecanismos, mas existem uma infinidade deles. Conselho Fiscal, controles internos, auditoria do Banco Central e por aí vai. A gente percebe que o nosso diretor aí, Edgar Kaiser, ele conhece bastante de cooperativa e haja vista também do MBA que ele fez também na área, agregaram bastante valores. Mas o mais importante também, né, é a experiência do dia a dia, né? Mas assim, só um paralelo ainda em relação a essa tua, como diretor da Sicoob Centro, tu também tem outras atividades, outros cargos. Poderia falar um pouquinho sobre eles? Claro, sem dúvida. Na verdade, eu me forjei nos empreendimentos aí, né, na área de tecnologia, lá com 12, 13, 14 anos de idade eu tive a oportunidade de ter acesso a computadores, né? Sim. E aí, lá por 96, 97, a internet começou a se tornar mais acessível aqui no nosso país. E isso abriu uma infinidade de possibilidades, né? Morando ainda ali na cidade de Cacoal, a gente não tinha acesso a tantas capacitações, mas a internet ela possibilitou muita coisa, né? Muitos sites, muitos fóruns, muitos canais de bate-papo. E a partir daí eu comecei a me
interessar pelo ramo de programação, né? Então a gente começou ainda muito jovem, empreender nessa área lá em Cacoal, fazendo sites, pequenos sistemas. Tive a oportunidade de fazer um contrato bem interessante com a associação comercial, que dali me conectou com outros empresários, né? E aí as coisas foram tomando algum rumo. Me mudei para Ji-Paraná na época para estudar. E desse estudo conheci outras pessoas, que me tornei sócio, e daí a gente foi forjando, né, empreendimentos na área de tecnologia. Então hoje existem 2 empresas, a CBK, né, uma que é um sistema ERP voltado para a educação, tá? Fica aqui sediada na nossa cidade. E temos também a nossa Eficiência Fiscal, que é uma startup, também está sediada aqui. Quanto tempo a Eficiência Fiscal está? A Eficiência tem 8 anos. Já 8 anos? Já 8 anos. Então, hoje somos em 4 sócios, né? Nosso sócio lá de Médici, o Joelson Andrade, hoje o nosso contador, diretor de tributos da empresa. Faço hoje a parte estratégica do nosso negócio voltada a comercial. Temos um time ali de 25 pessoas extremamente competentes para tocar o dia a dia do nosso negócio. E dali atendendo aí mais de 3.500 empresas espalhadas em todos os estados do Brasil. Fala de novo, quantos? 3.500 CNPJs. Eu não sabia dessa pouco mais. Grandiosidade, 3.500 empresas, hein? Muito legal. Legal. E como é que tu consegue conciliar tudo isso? Perfeito. A cooperativa, sem dúvida nenhuma, pela profundidade, pela responsabilidade que está imputada no nosso CPF, ela leva o nosso tempo de ouro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas e aí, quando no finalzinho da semana, quando já tudo mais encaminhado, a gente consegue tirar às vezes um final de tarde e fazer um acompanhamento junto. A gente tem sócios hoje que atuam dentro da gestão no dia a dia dessas empresas, né? Uma delas, a Gláucia, minha esposa, é sócia, faz a gestão administrativa. Sim. E na outra temos o sócio Hermes, que toca também o dia a dia operacional do nosso negócio. E acho que o trabalho da gestão é esse, né? É conseguir, nos momentos em que a gente faz a conversa, faz a reunião, extrair o que de mais dificuldade existe, proporcionar os direcionamentos, tirar as barreiras, clarear caminhos, né? Contribuir com um pouco do nosso conhecimento para que a empresa seja a empresa, o negócio seja o negócio. Porque Perfeito. a eu-presa já seria, eu costumo falar assim que seria uma irresponsabilidade muito grande da minha parte se todos os negócios que eu faço parte, eles dependessem essencialmente da minha presença 24/7 e que, numa fatalidade, por algum motivo, eu me ausentasse daquele negócio, ele sofresse depois para se remontar e se reestruturar. Então, eu acho que, acima de tudo, é uma responsabilidade com as pessoas e com as famílias que estão sendo impactadas a partir daquilo dali. Sem dúvida, né, professor? Sem dúvida. Professor, não tem jeito. 3 professores, educadores, eu fiquei curioso. E a RPK? Fala um pouquinho para nós dessa empresa de educação aí. Traz para o nosso telespectador, né? Legal. Eu creio que temos muitos até alunos e ex-alunos nossos vendo. Ah, né? sem dúvida. E com certeza cria uma curiosidade. Perfeito. Professor, a CBK, ela nasceu fazendo sites para instituições de ensino, e aí em um determinado momento da história essas instituições falaram assim, eu preciso fornecer a nota, eu preciso colocar o boleto, eu preciso emitir um histórico, e aí aquele site foi virando um sistema, né? E hoje se tornou de fato um ERP completo, né? Então, quando a gente olha, são 37 instituições no Brasil, não só aqui na nossa região, entre faculdades, pós-graduação, escolas de educação básica, ensino técnico profissionalizante, em que 100% do núcleo operacional daquela instituição de ensino roda ali dentro. Então, desde a matrícula, pré-matrícula... 100%? 100%. Então, todos os módulos da instituição de ensino estão ali, né? Então, desde a captação, a matrícula, a rematrícula, a emissão de guias de pagamento, toda a parte financeira, né? Toda a parte acadêmica, o próprio diploma digital agora, que é uma novidade, né?
a secretaria digital, que é a digitalização e assinatura digital de documentos. Então, a gente tem um time bastante empenhado em promover inovação nesse produto para a gente estar sempre aí, né, no que o mercado exige para a gente se manter competitivo nesse segmento. É muito legal isso. Em relação ao nosso horário, como é que nós está o nosso tempo, professor? Nós temos ainda 10 minutos. Mas já passou isso tudo de tempo? Demais, Rapaz, já está quase terminando. Mas ainda eu queria fazer uma colocação. Tudo isso que o nosso diretor, convidado especial de hoje, especialista na área financeira, e tem eclético profissional, né? Atua em várias áreas. Tem uma das definições de planejamento que diz que planejar é decidir antecipado. Mas principalmente ficar ligado sempre num cenário por conta de um amanhã. Se me permite, inclusive, fazer uma observação, no livro, fazer uma relação do livro 21 lições para o século XXI, de Noah Harari, me permite ler. Na página 104, ele diz que hoje 1% do mais rico é dono da metade da riqueza do mundo. E o mais alarmante é que 100 pessoas mais ricas possuem juntas mais do que 4 bilhões mais pobres. E também ele fala, o Kaiser, que a biotecnologia associada à ascensão da IA, hoje assim tão falada, essa inteligência artificial, eles poderiam resultar em uma divisão humana na vida de perdas econômicas. E diz que é perigoso ser obsoleto. Ele afirma, ele ratifica que é perigoso ser obsoleto. A pergunta que eu queria te fazer, assim, o que o Edgar Kaiser, ele faz nesse universo de prospecções, de olhar sempre o cenário do amanhã, ele faz para ficar atualizado? Pacheco, é uma pergunta intrigante, assim, porque nós estamos vivendo um momento muito confuso da humanidade, caótico talvez, tanto que modelos de leitura para tentar ajudar a gente a interpretar isso não param de surgir, né? Primeiro lá o mundo VUCA, depois o BANI, né? São frameworks que tentam interpretar o mundo que a gente vive para falar assim, ó, vou tentar te falar o que você está vivendo para você não ficar doido, pra você não ter essa tal crise de ansiedade que cada vez pega mais e mais e mais gente. Então, todos os autores são unânimes, né? Nós não temos escolha em ficar parado. Nós não temos escolha em não estar lendo, em estar consumindo, em estar se desenvolvendo. E aqui fica um registro assim, dos parabéns dessa iniciativa do podcast aqui do Inova Gestão, porque eu não tenho dúvida que é muito bom para quem assiste, mas para quem está aqui participando, especialmente para vocês no dia a dia, deve ser, né, extremamente gratificante, porque tá movimentando, né? Tá tendo que estudar, de certa forma, para movimentar o negócio. E um detalhe, o mais importante também é que a gente faz questão de contribuir. A gente quer contribuir e crescer, afinal de contas a gente tem que pagar o nosso boleto, né? Tendo aquela conversa rápida que eu te falei, mas a gente tem que contribuir nesse processo. E tem que entender um pouco mais essa gestão tão importante que tu assim pontua com tanta facilidade e com profundidade e importância. E nessa linha, Pacheco, Walter, tem um termo usado que é o lifelong learning, que é seguir aprendendo a vida inteira. E de verdade, eu acho que para quem nos assiste, eu não acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ficar mais difícil. Mais seletivo. Especialmente se trazer um caso pessoal. Tenho estudado muito sobre inteligência artificial, tenho estudado muito sobre como isso pode ajudar o nosso dia a dia. E há muito tempo eu não dava um sorriso assim para a tela do computador quando eu descobri uma coisa nova. Que foi? E recentemente isso aconteceu quando eu vi o potencial que a inteligência artificial não é possível que isso está acontecendo, né? Então, para dar um exemplo, né, bem recente, a gente tinha um trabalho para ser feito de ouvir um vídeo de 1h30. Isso é uma tarefa da data de hoje, inclusive. E aí logo de manhã eu falei, mas vamos ter que ficar 1h30 ouvindo esse negócio aqui, vamos ter que pegar 2, 3 pessoas para ficar prestando atenção nesse negócio, para extrair todas as perguntas e todas as respostas que foram faladas no vídeo, para daí a gente construir um FAQ. Tá?
Vamos ver como é que a IA pode ajudar a gente a fazer isso? E a surpresa? Começamos a pesquisar. Na própria IA, falando assim, você pode ajudar a gente a fazer tal e tal coisa, assim, assado. Ela falou, eu não posso ainda, mas existe um aplicativo X que tu pode colocar o vídeo do YouTube lá dentro. Ele vai gerar uma transcrição. E aí sim, a transcrição pode me mandar que eu te ajudo a extrair todas as perguntas e respostas. Então, um trabalho que facilmente demoraria um período do dia para a gente conseguir concluir, fazer toda a curadoria, a IA fez em 8 minutos e a gente gastou 10 minutos fazendo a curadoria do conteúdo. É assustador e, ao mesmo tempo, é lindo. Lindo. Aí o sorriso veio escancarado de ofensa. De fato, né? É muito interessante. Então, é assustador pelo ponto de vista social. Eu não sei ainda exatamente o que vai ser. Não sei se essas grandes empresas de tecnologia vão ter que se juntar em algum momento e ter o tal da renda universal, né? Vai ter que ser construído um fundo, né? Não sei se os governos vão dar conta por si só de fazer a manutenção da quantidade de pessoas que pode, porque não é certeza, que pode ser impactada por esse tipo de tecnologia. E é interessante tu falaste das big dates, inclusive o seguinte, dizem que, me parece que até o próprio Urari que frisou isso aí, esse autor, ele diz, quem tem o acesso aos dados será os donos do mundo. Ele cita, inclusive, essas bigs, né? Tipo aí a Apple, o Amazon, o Google e outras afins. Então tem que ficar ligado. Tem que buscar toda a informação, todo o conhecimento possível para a gente permanecer no mercado e dar continuidade. Por quê? A gente sabe que as empresas não é muito difícil de quando consegue chegar em primeiro lugar. O mais difícil é se manter em primeiro lugar. Sem dúvida. Ou seja, o time que está ganhando tem que se mexer, sim. E aí tu tem que ter todo esse lastro, né, de conhecimento, de informações, para que a gente consiga chegar, alcançar ao seu objetivo, não é mesmo? Sem dúvida, né, professor? E ainda nesse assunto, e tendo uma visão ainda professoral, eu creio que todos nós aqui temos encontrado nas agências vários ex-alunos. Né? Eu me sinto muito satisfeito quando os encontro. Então eu percebo que o ensino ainda é fundamental para que eles possam chegar a garantir esse emprego que nós estamos aqui na dúvida se ele vai ter lá para frente. Mas eu pergunto, professor, dentro desse provisionamento que foi falado anteriormente pelo amigo, existe alguma coisa, algum banco de talentos, alguma verificação para novos funcionários da nossa cooperativa? Como funciona isso? Até para alguém que também está nos assistindo, tenha interesse em fazer parte do time, mas laboral. Perfeito. Hoje a cooperativa ela usa um sistema chamado Solids como banco de currículos, né? E esse sistema ele é nacional. Tem muitas e muitas empresas que usam ele. Então, a pessoa que estiver interessada, ela pode pesquisar por esse portal de vagas da Cicobi Centro. Vai aparecer esse nomezinho lá, Solids, que é o portal de vagas da Cicobi Centro. E lá estão todas as oportunidades abertas. Em não raras exceções, tem umas 10 vagas abertas, 15 vagas abertas. Num time de 500 pessoas, existe, obviamente, inúmeros fatores que faz que o turnover exista e que, naturalmente, sempre oportunidades. As pessoas são promovidas, as pessoas mudam de cidade. Então, as pessoas que têm interesse podem acessar o site da cicobicentro.com.br. Tem lá um linkzinho que dá acesso ao portal de vagas, ou vai no Google direto e coloca Vagas Cicobi Centro e pode se inscrever em uma das nossas vagas. Os processos seletivos são extremamente transparentes e profissionais, onde todas as etapas são explicadas. Normalmente, as vagas estão lá expostas com os seus desenhos, com as suas atribuições, com as competências necessárias. E dentre as etapas, o candidato ele faz alguns testes e para a gente ver o match do negócio com o perfil dele, com o perfil da vaga. Existem as etapas de entrevistas comportamentais e, enfim, vai ser um prazer muito grande quem está nos assistindo possa participar dos nossos processos seletivos e, quem sabe, vir a trabalhar na nossa cooperativa. Precisamos, sim, de bons profissionais o tempo todo.
Sem dúvida, isso gera qualidade. É muito difícil encontrar um perfil, hoje em dia, assim, para atender a necessidade da cooperativa? Sabe que a Cicobi Centro, ela tem uma característica que faz parte do DNA dela. Ela é formadora de mão de obra no mercado. É muito comum que as pessoas entrem dentro da Centro como primeiro emprego e a partir dali, depois de uma certa etapa de coordenador ou como gestor, ou ocupem cargos maiores ali dentro, mas é claro, existe uma quantidade limitada de oportunidades, né? Mas principalmente outras cooperativas e outras instituições que estão abrindo frentes de trabalho aqui, tem na própria Cicobi Centro, às vezes, como um dos recursos de pesquisa. E a gente entende, né? O nosso presidente, Ademir Estima, ele costuma falar isso, e eu acho que é uma fala bastante acertada. Também nós precisamos olhar pelo lado positivo isso, porque isso também a Cicobi Centro cumprindo uma função social muito importante, que é a do primeiro emprego, que é a da formação da mão de obra, né? Em não raras exceções a gente vê jovens aprendizes sendo efetivados. Então é extremamente gratificante participar desse processo e ver que a gente contribui muito mais do que, né, o econômico, o social, mas também o profissional dessas pessoas. Esse nosso bate-papo está sendo elucidativo, fantástico, viu? Nós estamos chegando já no final, infelizmente já do nosso tempo, professor. E a gente queria de verdade agradecer, tá? Agradecer pela tua participação, foi fantástica essa participação. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, receberam muitas informações e agregarão para a sua vida pessoal e profissional. Professor Walter. Certeza, sem a menor sombra de dúvidas. Foi muito, muito bom. Sempre é um crescimento, né? Conforme o professor falou, para nós aqui, sempre um crescimento, tá sempre com convidados de alto quilate. Inegável. Né? Inegável. E só agradecer, né, a presença, o tempo disponibilizado pelo professor Kaiser, até porque é um pai novo, né? Então, pai novo? Precisa dar atenção para o seu filhote, né? E está aqui conosco. Então, agradecer penhoradamente. Deus disse crescer e multiplicar. Mas assim, antes desse encerramento, teria alguma coisa que tu gostaria de dizer, de falar, para quem está nos assistindo, de um assunto eventual que aqui não foi tratado? Bom, eu acredito que acreditar, sem dúvida nenhuma, no nosso país, sempre, independente do que a gente escute aí nas redes sociais, é um ambiente extremamente turbulento e muitas vezes nos deixa confuso, né? Mas, de verdade, assim, acho que a vida fica muito mais tranquila e equilibrada se a gente desligar um pouquinho esses dispositivos e olhar o que de belo está ao nosso redor, porque na prática, na grande maioria de nós, a vida não mudou tanto, né? Eu acho que vai muito de cada um de nós fazer a diferença, de cada um de nós entender a nossa responsabilidade, de cada um de nós querer fazer mais e deixar aquele espaço que a gente ocupou melhor do que ele estava, né? Falando em PDCA, melhoria contínua, é a história do... o banheiro ele só fica sujo porque cada um que passa lá deixa ele pior do que ele estava. Esse é o detalhe. Mas se a gente entrasse e corrigisse um pouquinho, ou pelo menos não o piorasse, né? Não teríamos problema. E eu acho que essa relação a gente pode levar para qualquer área da nossa vida. Então, fica esse recado, né? O país de fato, né? O Brasil é hoje o país das oportunidades. A nossa região, sobretudo, é recheada de muitas oportunidades. Tu vê que nós temos aí o menor índice de desemprego do país. Isso. Eu escutei isso ainda hoje, professor. Eu acredito que muito disso se deve, não só, obviamente, ao cooperativismo de crédito, mas também a ele. 3% apenas, salvo engano. 3%. Né? Tá? Então, é o que a gente chama de pleno emprego, inclusive. Né? Todo mundo que quer trabalhar possivelmente está empregado. Então, isso mostra o porquê que nós estamos com 10, 15 vagas abertas e outras instituições também na mesma pegada. Então, é só agradecer. Professor Pacheco, obrigado pelo convite. Professor Walter, muito obrigado e desejo aí que todos que nos assistem tenham um excelente e produtivo resto de ano. Muito bacana. Então, estamos nos despedindo. Nós queremos agradecer. Depois dessa conversa informal, enriquecedora, maravilhosa,
Eu achei assim fantástico tudo isso. E daí, professor Walter? Agradecer demais a presença do nosso amigo professor Edgar Kaiser, lembrando que ele distribui um tempo dele para nós, né, um tempo disponibilizado, que ele tem um filho pequeno, é um pai novo, né? Está aqui conosco e não poderia ser melhor, professor, para materializar este momento, perfeito, né, entregar aqui para o professor Kaiser uma lembrança singela do nosso programa, que é fornecida pela Arte Presente, nossa patrocinadora. Está aqui então, meu querido. Faça um bom uso. Faça bom uso dele, né? Show, obrigado, gente. Muito legal, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza, terça-feira não podemos esquecer, novamente, né, professor? Às 20 horas. Terça-feira estaremos aqui. Até lá. Até lá.